Depois de o dólar ter batido 4,60 nos últimos dias, ele vem surpreendendo as pessoas e subindo rapidamente, voltando próximo aos R$5 novamente. Será que chegamos ao fim das grandes quedas e com o sonho de viajar para Disney com o dólar mais barato? Será que agora ele vai voltar aos patamares de 5,50, 5,60 que vimos no final do ano passado? Sabemos que tudo que é bom dura pouco e o dólar não deixou de seguir esse dilema. Diversas vezes eu vim falando aqui no meu Instagram e principalmente no canal desse YouTube aqui no final dos vídeos, falando que era uma grande oportunidade de vocês começarem a dolarizar o seu capital e o seu patrimônio, já que o dólar estava a patamares muito baixos jamais vistos nos últimos anos. Então sim, não foi por deixar de avisar aqui que o dólar estava num preço ótimo. E quem me ouviu relativamente ganhou uma bela grana aí nessa alta. Agora, muitos de vocês devem estar se questionando o que fez o dólar voltar a subir novamente. O que mudou no cenário global? Será que o Brasil também deixou de ser atrativo como ele era antes? Então nesse vídeo eu compilei diversas informações que vão te ajudar nessa resposta e vou trazer algumas opiniões minhas sobre o dólar nos próximos meses. Aqui, como vocês podem ver no Google, o dólar já está cotado a 4,94. A mínima que ele conseguiu chegar a bater aqui foi 4,62, né? E em poucos dias ele já chegou a subir aqui, retornando para quase R$5. Agora, se a gente pegar a última alta que ele teve, que foi 5,70 no final do ano passado, e jogar até a baixa dos 5,62 que ele chegou a bater, isso é uma queda de somadas 20%. Cara, como não aproveitar um negócio desse, tá? 20% na queda do preço do dólar desde o final do ano passado. E aí, recentemente, a gente viu agora uma elevação no preço muito alta, tá? Se a gente pegar aqui do mínimo que ele teve dos 4,62 até o momento, deu mais ou menos uns 8, 9% de valorização em pouquíssimos dias. E se a gente vir aqui no Twitter do Leonardo Morales, que ele sempre posta que entrada e saída de dólar no país, a gente vai ter a resposta do porquê o dólar subiu repetidamente. E aqui a gente já consegue observar, tá? A grande resposta, e eu vou explicar tudo o contexto por trás, mas é simplesmente a diminuição de entrada de dólar do que a gente vinha acompanhando durante o começo do ano. Então, como vocês podem ver, eu já mostrei isso para vocês, durante o ano de 2022 a gente teve uma das maiores entradas de dólar aqui no país, por conta de bolsa barata, taxa de juros Selic aqui muito elevada. E aí a gente sabe que tudo tem um fim, né? Ou pelo menos chega a um topo, e a gente conseguiu ver aqui que a entrada ela se estabilizou e até deu uma pequena queda, ou seja, o que a gente pode observar aqui é que os gringos já começaram a realizar um pouquinho dos lucros que eles tiveram nessa alta. Outro ponto importantíssimo que a gente pode observar aqui na entrada e saída de dólar no país é que o mês de abril provavelmente ele já vai fechar pela primeira vez no negativo. Isso eu digo do ano, né? Todo ano a gente teve entradas aqui positivas, ou seja, entrando mais dinheiro do que saindo, e o mês de abril seria o primeiro mês em que a gente teria mais saídas do que entrada. E é aquela questão que eu sempre falei pra vocês: quanto mais dólar entra no país, mais barato ele fica. Quanto mais ele sai, mais caro ele fica. E qualquer sinal que o americano ou o cara lá de fora fizesse, né, mudando o panorama dele, o dólar ia mudar drasticamente. Agora, outra pergunta que vocês devem estar se fazendo é: mas por que os caras começaram a deixar de colocar mais dinheiro aqui? Era só para realmente realizar os lucros ou porque eles viram outra oportunidade? Será que Brasil não está mais atrativo? E já até aproveitando, não, tá? Relativamente o Brasil ainda está atrativo frente aos outros países. Mas aqui eu separei dois grandes motivos que fizeram a eles querer olharem de outros olhos aqui e tirar o dólar do país. O primeiro grande motivo dessa reversão de entrada de dólar no país seria a inflação um pouco mais elevada e o aumento um pouco maior da taxa de juros nos próximos meses nos países desenvolvidos. Nossa, Léo, mas como que esse aumento da inflação tá fazendo com que o dólar fique mais caro aqui no Brasil? Não entendi. Só para vocês terem ideia, a Alemanha ela chegou a divulgar o dobro da expectativa da inflação nos últimos meses, subindo aí mais de 7,4% num único mês, batendo recordes aí de 40 anos que jamais foi visto por lá. E tudo isso mostrando os primeiros reflexos aí das altas dos preços do petróleo e de energia também por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. E isso não tá acontecendo só com a Alemanha, né, que teve o dobro de inflação, e sim como a Europa como um todo. Estados Unidos também não está diferente. A gente pode observar que desde o começo de 2021 a inflação ela vem sendo elevadíssima e bateu agora 8,5% nos últimos 12 meses. Sério, isso aqui é muito elevado para uma média de 2 a 3% que a gente via por lá. E aí, qual que é a consequência disso tudo? Uma maior agressividade nos aumentos de taxas de juros em países desenvolvidos, para que de certa forma eles consigam diminuir essa inflação com maior rapidez. Então, quando você tem uma perspectiva de tipo assim, pô, vamos aumentar a inflação aqui mais rápido do que o normal em países desenvolvidos como Estados Unidos, Europa em si, as pessoas começam a ver países subdesenvolvidos como o Brasil com menor oportunidade.
oportunidade, já que países com grandes oportunidades e menores riscos estariam pagando mais para os investidores. Então isso já faz uma chamada, né, de você querer tirar o dinheiro de países subdesenvolvidos como o Brasil e colocar no seu próprio país como os Estados Unidos. Olha que legal essa tabela que eu peguei aqui para mostrar para vocês, que mostra as taxas de juros atuais em todos os países do mundo. A gente pode observar que o Brasil está relativamente bem alto com outros países subdesenvolvidos, né, 11,8%, mas que países desenvolvidos estão com taxas de juros baixíssimas, 0,5% nos Estados Unidos, 0,5% no Canadá, Europa como um todo entre 0 a 1%, né? Então é muito baixo. Então os aumentos deles têm que ser relativamente bem altos para compensar essa inflação que está sendo bem elevada por lá e também aqui no Brasil, né? Como o mundo como um todo. Na próxima reunião do Fed, que é o Banco Central Americano, que vai ser no dia 4/5, que é numa quarta-feira, já tem uma previsão de um aumento aí superior do que a expectativa, e o aumento vai ser perto aí de 0,5%, ou seja, vão dobrar a taxa de juros já que estão sendo negociados por lá. E a última vez que aconteceu um aumento assim bem alto de 0,5% foi nos anos 2000. Então, como se podem observar, a diferença entre taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos começou a diminuir, e aí o investidor fica se perguntando, pô, será que vale a pena eu manter meu dinheiro com esse risco elevado no Brasil, ao invés de colocar aqui nos Estados Unidos na renda fixa? Agora, a segunda grande incerteza que fez com que os grandes gringos aí tirassem o dólar aqui do país e aumentassem o preço foi principalmente as incertezas atuais na China. Vocês devem estar vendo no noticiário aí, mas as coisas estão ficando feias novamente lá na China por conta de um novo vírus que está surgindo lá, referente ao que a gente já vinha observando, e estão com possíveis aí lockdowns que podem ser feitos por lá. E que, consequentemente, se tivesse isso, o PIB mundial como um todo seria afetado, não só o da China, porque muitos países dependem das coisas que vêm de lá. E, consequentemente, com isso, países subdesenvolvidos tendem a ser afetados mais drasticamente do que países desenvolvidos. Então já entra outra diferença. O cara fala, Pô, PIB vai cair. Qual que é o primeiro país a se ferrar? País subdesenvolvido. Então por que eu vou deixar meu dinheiro lá e não coloco nos Estados Unidos e na Europa? Então eu acredito fortemente que esse foi outro grande questionamento que os gringos fizeram antes de colocar o dólar mais forte aqui no Brasil. Acredito fortemente que o dólar irá ficar variando aí nos próximos meses de acordo com as inflações que a gente tiver e os resultados e os juros dos países, já que todo mês a gente está sendo surpreendido aí com altas inflações e juros sendo aumentados cada vez mais fortemente. Então talvez ele fique aí na casa de 4,70, 5,10, variando entre isso nos próximos meses aí que a gente estiver andando. Temos também que lembrar que apesar de a B3 ainda estar relativamente um pouco mais barata do que o normal, e também a gente tem uma Selic aqui um pouco mais elevada, né, chamando a atenção, a gente está chegando muito perto das eleições. Já se passaram bons meses do início do ano e já estamos se aproximando. E a gente sabe que eleição aqui no Brasil, o negócio pega, não fica fácil para ninguém. Os gringos odeiam aqui incertezas, então isso já pode estar trazendo também esse panorama aí da galera querer tirar o dólar do país. Bom lembrar que ninguém nunca vai acertar para onde o preço do dólar vai. E a única coisa que a gente pode fazer e já garantir é aproveitar essas grandes quedas. Cara, se você não aproveitou essa queda de 20% do dólar que a gente teve nos últimos meses aí, achando que ele ia cair mais, né, esperando alguma coisa acontecer, você perdeu. Tem que aproveitar, tá? Caiu 20%, compra, velho. Tem que comprar, porque a gente não sabe o que acontece. Todo mundo fala, o dólar vai chegar a 5,10, vai chegar a 4,10. Ninguém acerta. Então o que você tem que fazer é sempre estar comprando em grandes quedas e comprando independentemente do preço também, porque a gente sabe que a tendência é o dólar sempre ficar mais caro frente ao real. Vamos acompanhar de perto as próximas mudanças aí, taxa de juros aqui no Brasil, Estados Unidos, qual vai ser essa diferença, para onde os investidores estarão colocando o seu dinheiro. Que é isso que mais importa. Normalmente o fluxo do dólar, né, o preço pra gente aqui é por conta do fluxo de entrada e saída de estrangeiros. E como tem muita coisa acontecendo no mundo, a gente fica louco com esse preço. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa visão aqui panorâmica global e também um pouquinho do dólar, do porquê ele está subindo nesse momento. Não esqueça de deixar essa curtida aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilha com o seu amigo que tá com dúvida do porquê o dólar tá caindo, tá subindo, porque eu sempre compartilho aqui no canal com vocês. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!